Eu vou dar início ao estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no último áudio no capítulo 21 e nós estamos dando entrada nos dois últimos capítulos do livro de Apocalipse para que nós possamos terminar a nossa viagem por esse livro. No último áudio nós falávamos sobre o juízo final, sobre o trono branco, e é interessante levantar algumas teorias que existem hoje. Se fala no meio cristão de uma teoria do universalismo e que não é bíblica. No universalismo se crê que no final todas as pessoas vão ser salvas. Isso seria uma coisa maravilhosa, seria uma coisa preciosa da gente acreditar e crer. Só que não tem base bíblica, não é bíblico. Então, se fala no meio cristão que existem teólogos liberais, pessoas que levantaram essa teoria de que no final todo mundo vai ser salvo, independente da sua religião, independente da sua crença, independente da vida que leva. Deus é um Deus de amor e Deus vai salvar todo mundo. Então são coisas que surgem, mas que não tem base bíblica, e surgem como heresia no meio da igreja. São crenças heréticas, porque não existe o respaldo e contraria aquilo que está escrito na palavra de Deus. Também se crê, eu já falei em alguns áudios, no aniquilacionismo. E o aniquilacionismo se crê também que quem não está salvo, quem não creu em Jesus para ser salvo, vai deixar de existir. Simplesmente vai ser aniquilado, deixa de existir, a sua existência termina. E os não salvos, eles simplesmente somem do mapa, não existem mais. Ou eles entrariam numa situação de sofrimento e a partir de um determinado momento ele deixaria de existir. Não é bíblico. A Bíblia fala que o castigo é eterno. Da mesma forma como a Bíblia fala que a salvação é vida eterna, não vai acabar. O castigo é eterno. É um castigo eterno, sofrendo e pagando por toda a eternidade. Quando Jesus fala lá em Mateus sobre aqueles que não o aceitaram, aqueles que lhe deram as costas, aqueles que não colocaram ele como sua esperança de salvação, ele fala: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E esse fogo é eterno, senão não, é um fogo passageiro. Tu pega Mateus 25, 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então é fogo eterno, não é temporário. E o desejo nosso é que essas teorias tivessem certas. Que bom que todo mundo se salvasse, não é eu vou me salvar, os outros que se percam. Não. Que bom que todos viessem a ter vida eterna, mas não é o que a Bíblia ensina, não é o que a Bíblia mostra. A Bíblia traz a salvação em Cristo, e aqueles que não creem em Cristo, eles vão ser condenados, e já estão condenados a partir que não creio. E aqui tem algo que é bastante interessante. Não é que quem crê é melhor do que aquele que não creu. Não.
A diferença é que aquele que creu, ele colocou a fé em Cristo Jesus, que é a chave da salvação, é a porta da salvação, é o passaporte para a vida eterna. Então ele simplesmente não está confiando nele mesmo, ele está colocando a sua confiança em Cristo, e isso que importa. Agora, quem é salvo é melhor? Ou foi salvo porque é melhor do que o que vai ser condenado? Não, os dois estão debaixo do pecado. A Bíblia encerrou tudo. A palavra de Deus, ele encerra todos debaixo do pecado. Não tem justo, não há justo nenhum sequer. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: não tem um justo. Todos estão debaixo do pecado para que Deus mostre misericórdia. É dom de Deus. E aí o homem tenta estabelecer a sua própria justiça. É interessante, se tu pegar o livro de Romanos, tu vai ver que os judeus, eles não conheceram a justiça de Deus. E eles tentaram estabelecer a sua própria justiça. Tu vai encontrar essa passagem em Romanos, no capítulo 10, no verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, os judeus tentaram estabelecer a sua própria justiça, não conhecendo a justiça de Deus e não se sujeitar à justiça de Deus. E é o que o homem tenta fazer. É o que todas as religiões tentam fazer. A justiça de Deus se manifesta na fé através de Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Tu pega o verso 4. Então, a justiça vem pela fé em Cristo. E aí todas as religiões, elas tentam estabelecer a sua própria justiça sem conhecer a justiça de Deus. E estão condenadas. Então, o que eu quero que tu entenda, não existe diferença entre o salvo e o não salvo. Não existe o salvo é melhor, o salvo foi escolhido porque ele era diferente. E quem sabe tu te acha que, se tu é salvo, tu pensa que exista algo especial em ti porque Deus te salvou e Deus te escolheu e te chamou. Negativo. Tu é tão pecador como qualquer outro. A diferença é que tu está colocando a tua esperança em Cristo. Esse é o ponto-chave. Tu está colocando a tua fé em Cristo e aí tu recebe a justiça de Deus. Isso é posicional, é uma posição. Deus te vê através de Cristo. Tu tomou o caminho que satisfaz a justiça de Deus. O sacrifício de Cristo é a propiciação. Propiciação, o termo é um termo grego, hilasterion. Hilasterion é o sacrifício que satisfaz a justiça de Deus. Quando Deus te vê através de Cristo, é um Deus satisfeito, Ele está satisfeito, mas Ele está te vendo através de Cristo, e através de Cristo tu te torna aceitável no amado. Se tu pegar Efésios, e nós estamos fazendo estudo do livro de Efésios, espero que tu esteja acompanhando e tenha desejo de conhecer a palavra de Deus. Efésios é um livro maravilhoso porque mostra a nossa posição em Cristo. Nós estamos em Cristo. E Deus, quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, Ele nos vê através de Cristo. E essa é a diferença. Tu pega Efésios 1, no verso 6, diz assim: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Então, pela graça de Deus, Ele nos faz agradáveis no amado. Agora, o que eu quero que tu entenda, tu não é melhor. Tu é tão pecador e tão mal como qualquer outro. E tu não é diferente dos que estão sendo condenados. A única diferença é que tu colocou a tua fé em Cristo. E aí, pela tua fé em Cristo, tu toma uma posição em Cristo. E Deus, quando Ele te vê em Cristo,
Ele te vê santo, ele te vê justificado, ele te vê regenerado. Tu recebe as bênçãos espirituais através de Cristo. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Então, em Cristo tu recebe todas as bênçãos, a santificação, a justificação, a regeneração, a adoção de filho, predestinação para ser santo, selo do Espírito Santo, tu vai receber glorificação, perdão, tudo tu recebe em Cristo, são bênçãos espirituais, todas as coisas. Mas é pela tua fé em Cristo, e isso é o básico, então não há diferença. A diferença é crer em Jesus. Não, e muitas vezes a gente tem uma ideia que nós sejamos melhores. Não, nós não somos melhores, a glória é a Cristo. Não, tu não tem glória nenhuma nessa salvação. Tu não está fazendo nada, tu está recebendo de graça, é uma graça. Graça, é receber o que não merece, então tu está recebendo salvação de graça. Tu não pode olhar os outros perdidos e dizer assim, poxa, eu sou melhor, Deus me escolheu porque eu tenho algo. Não, tu não tem nada, 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 nada. É um presente de Deus. E existe, no livro de Atos, eu considero que tem duas perguntas que são essenciais para o cristianismo. Quando eu leio Atos, eu vejo duas perguntas. Uma é no capítulo 16, no verso 30. Quando o carcereiro de Filipos ele quer saber o que é necessário para ser salvo, ele diz assim, e tirando-os para fora. Atos 16:30. E tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Quem sabe essa é a maior pergunta que tu vai encontrar e a maior interrogação que tu vai encontrar no Novo Testamento. O que é necessário para que eu seja salvo? O que é necessário? E aí o apóstolo Paulo é claro, é enfático, ele diz, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aqui não tem, cumpre isso, olha, eu vou te dar um livro, segue essas regras. Se tu for uma pessoa boa, se tu fizer, ou tu estiver fazendo só o bem, se tu for desse jeito, não, crê. Então, quem sabe se tu procurar, nós podemos até achar outras grandes interrogações, grandes perguntas bíblicas. Mas quando eu paro diante dessa pergunta aqui, eu acho que essa é uma das grandes interrogações bíblicas. O que é necessário que eu faça para ser salvo? E aí Paulo diz, crê. É Paulo e Silas que se encontram aqui na prisão, o contexto eles estão presos em Filipos. E o carcereiro quer saber o que é necessário, qual é a necessidade, o que se precisa fazer para ser salvo. E depois, eu acho, são duas interrogações, eu falei, e eu estou abrindo esse parênteses porque eu acho outra coisa interessantíssima, é quando o etíope, ele pergunta, ele é o eunuco etíope, tu encontra no capítulo 8, no verso 36, ele é evangelizado por Filipe, o evangelista, é um diácono e evangelista. E ele ouve o evangelho, o etíope. E ele, depois que ele ouviu o evangelho, eles estão viajando numa carruagem e ele vê as águas. E aí ele faz outra pergunta também que eu considero maravilhosa, diz assim, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí manda parar o carro e ele é batizado.
Então aqui tem uma segunda interrogação maravilhosa. O carcereiro pergunta o que é necessário para ser salvo. E é crer. E aqui o eunuco quer saber o que impede. Tem aqui água, o que impede que ele seja batizado? E aí Filipe responde, é lícito, quer dizer, é permitido, tu pode ser batizado. Se tu crê de todo o coração, então de novo a palavra crer, fé, se tu crê de todo o coração, e ele responde, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e aí ele é salvo, ele se batiza, ele é salvo. Então são essas coisas maravilhosas, essas são as coisas do Evangelho que nos fascinam. Nós não somos melhores, embora que algumas pessoas tentam hoje na igreja te colocar na cabeça que tu é importante, que tu é mais, que tu é isso, que tu é aquilo. Não, tu não é nada. Tu é um miserável, desgraçado, pecador, que está sendo salvo por graça, por Cristo. E tudo é dom de Deus, não vem de ti. Lê Efésios, ou acompanha o estudo de Efésios, tu vai ter uma noção. É Cristo, a glória de Cristo. É por Cristo, é para Cristo, é através de Cristo e em Cristo. É dessa maneira que tu é salvo. Então existe uma tendência do homem a achar que ele tem alguma coisa, que ele é importante, que ele contribui em alguma coisa para a sua salvação, que ele fez alguma coisa. Não, é crer. Se tu crer, tu vai ser salvo. Crer em Jesus Cristo. A tua parte é crer. E tudo vem de Deus. É Deus que te salva, é Deus que te coloca numa posição em Cristo, que tu está coberto, e Ele te vê através de Cristo. E aí a ira de Deus não chega em ti. Mas tu não é nada. A glória toda é de Cristo. E tu és salvo para mostrar a graça de Deus, a riqueza abundante da graça de Deus. Então é algo tremendo. Não vamos entrar porque senão nós saímos do Apocalipse. Mas é para se mostrar aos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Então Deus está nos salvando para mostrar a anjos e a seres celestiais a sua glória, a sua graça infinita. Então Ele nos dá essa grande salvação. Mas não existe nada em nós, não existe mérito, não existe nada em ti, por mais que tu possa até achar, tu não é nada. Nada, 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 nada. Eu vi esses dias, não sei se eu já comentei, mas no estudo de Apocalipse eu não tenho certeza que eu não comentei, porque eu tinha iniciado o estudo do livro da carta aos Efésios. Se diz que a nossa composição é de átomos, e o átomo é muito espaço vazio. E diz que se nós fôssemos espremidos, apertados e tirado todo o espaço vazio que existe em nós ficaríamos, nós poderíamos ser colocados na cabeça de um alfinete. Então é só tirar todo o espaço vazio, e aí se diz, realmente, nós não somos nada. Não somos nada, 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 nada. É algo tremendo de Deus. É fascinante essas coisas. Nós não somos nada realmente, e nós não temos nada a oferecer. É dom de Deus, é graça maravilhosa de Deus. E muitas vezes a gente se crê, a gente tem a tendência de crer que é alguma coisa. E aí eu sei que eu abri um parêntese aqui, nós vamos entrar no livro de Gálatas, que também tem algo tremendo. No último capítulo de Gálatas, no capítulo 6, no verso 3, e grava isso na tua Bíblia, escreve de vez em quando tu te achar que tu é alguma coisa,
tu lê esse versículo, Gálatas 6,3, de novo e tu volta para a tua posição em Cristo. Diz assim, por quê? Se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se tu cuida ser alguma coisa que tu é importante, que tu é tal, que tu te acha, e aí Paulo diz, não sendo nada, tu está te enganando. É todas as coisas, e aí tu puder acompanha o estudo de Efésios, em Cristo. Nós somos algo em Cristo, nós somos agradáveis em Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, e tudo é por Cristo, é para Cristo, é através de Cristo e em Cristo, e a glória de Cristo tu tem que te dobrar e dizer, poxa, eu sou um miserável, pecador, desgraçado, é Cristo, é só Cristo, e através de Cristo, não tem. Então, hoje você quer a posição do homem, eu sempre tenho estudado e tenho aprendido a posição do homem caído e corrupto, querer se exaltar, é uma posição de soberba. Então é se achar, se Deus está me querendo me salvar porque eu sou muito importante, eu tenho algo grande na minha vida. Não, volta para Gálatas 6,13 e diz, se tu cuidas ser alguma coisa não sendo nada, tu está te enganando, tu não é nada. E o que a Bíblia traz ao homem vai mostrar que o homem é um nada. Quando tu pega, e nós estudamos Apocalipse 3, e tu pega a carta à igreja de Laodiceia, a igreja que se acha, que é rica, que está enriquecendo, não tem falta de nada. E aí o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor Jesus Cristo diz, tu não sabe quem tu é um pobre, um cego, um nu, miserável, um desgraçado. Então essa é a posição do homem, mas o homem não quer, o homem cuida que ele seja alguma coisa. E aí o diabo, é nisso que Satanás trabalha na vida do ser humano e do homem, né? Com facilidade. Ele entende as coisas do homem. Ele compreende as coisas, ele não compreende as coisas, mas as coisas do homem ele compreende bem, ele foi rebelde. Então o homem cuida-se de alguma coisa, então Satanás entra com essas religiões falsas dizendo, não, tu é algo, tu é importante, tu faz parte do universo e dentro de ti está o poder, e o teu eu, tu tem que ter um encontro contigo mesmo, e dentro de ti está toda essa força grandiosa da natureza, e tu pode mudar todo o ambiente ao teu redor, e tudo é tu, e aí Satanás fala e o homem gosta, o homem se sente bem. Quando Satanás enganou Adão e Eva, qual a ideia? Vocês vão ser como Deus. Então é fácil enganar o homem, porque o homem quer ser alguma coisa, essa é a posição do homem caído, é se achar alguma coisa. E o homem não gosta da salvação pela graça, porque ele quer fazer alguma coisa, ele quer se sentir importante, ele quer, a posição do homem caído, ele quer ser algo. E aí a graça humilha o homem. A salvação humilha porque Deus, não, tu não é nada, tu não está sendo salvo porque tu é alguma coisa, tu é verme, tu é um miserável, um desgraçado, um perdido. Eu estou te salvando por minha causa, por amor do meu nome, para mostrar a minha graça, para mostrar a multiforme sabedoria que eu tenho. Então é humilhante para o homem, e o homem tenta achar outros caminhos para chegar e dizer, e bater no peito aqui, eu não devo nada para Deus. Eu não devo nada, eu consegui, eu conquistei. E aí é isso que o diabo diz, não, tu pode, tu tem condição, tu vai conseguir, e diz para ti mesmo que tu é um vencedor, e tu vai. Isso eu digo sempre, entrou na igreja essas teorias. Se tu pegar Efésios 3:10 diz, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, potestades nos céus. Então através da igreja, nosso Deus ele está fazendo conhecido aos principados e potestades, aos anjos nos céus, a sua multiforme sabedoria. Então essa é a grandeza do nosso Deus. E eu abri esse parênteses grande
E vamos voltar às teorias. Então existe outra teoria de que o homem morre e ele vai ao purgatório, isso é do catolicismo. Então você vê que não é só as falsas religiões que têm as teorias. O cristianismo, dentro do cristianismo, nós temos muitos setores do cristianismo que se perderam. Existe muita coisa complicada, umas teorias terríveis. O purgatório, então o homem morreria e ia para um lugar que ele seria temporário. Aí ele fica ali purgando seus pecados, aí as pessoas que estão vivas ainda fazem algumas orações, aí você criou as orações pelos mortos, aí você faz uma missa, e você faz uma segunda missa e a pessoa vai subindo, e conforme a bondade das pessoas aqui na terra orando por ele, pelo morto, e fazendo missa, ele vai pagar, mas daqui a um pouco ele vai chegar ao céu. Então isso é terrível, 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 não tem respaldo nenhum. A Bíblia é clara, em Hebreus 9 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só e depois vem o juízo, não tem outra. Olha, nós estamos orando por ti, tu vai, fica tranquilo, daqui a um pouco tu vai sair desse lugar, né? Nós estamos fazendo uma oração forte. Hebreus 9, 27, como ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem, o juízo. Então, mas você cria, e é bom crer porque dá, seria bom, aí eu entro nessa também, é bom se fosse verdade, mas não é verdade, não é bíblico, não tem respaldo na palavra de Deus. E aí outras teorias que não são cristãs, e isso eu estou colocando, essas 3 teorias que eu levantei, são cristãs, são do meio cristão, o universalismo, o aniquilacionismo e a crença que o homem vai a um purgatório e que depois você vai orar pelos mortos, e aí algumas pessoas vão estar orando, vão colocar umas velinhas para eles, umas velas, e ali vai ter luz, e você faz uma missa de 7º dia, de um mês, de um ano, de 7 anos, e ele vai subir. Isso é cristianismo. Então, dentro do cristianismo, a gente tem que ter muito cuidado. A gente muitas vezes não se dá conta. A gente tem essa visita dos testemunhos de Jeová que não são bíblicos, é uma heresia, é uma seita herética, não é bíblica, eles estão perdidos. Outros que gostam de fazer visita aos mormons também é totalmente antibíblico as suas crenças. Eles acrescentaram a palavra de Deus, então não é cristianismo, não são cristãos. Nem os testemunhos de Jeová, nem os mormons. E eles batem na casa, e muitas vezes porque vem com a Bíblia, a gente aceita, mas não é bíblico. E depois, fora isso aí, nós temos as igrejas cristãs que inventam as coisas que não são bíblicas. Ou colocam outras coisas que para ser salvo tem que ser, não é só crer em Jesus. É crer em Jesus e fazer tal coisa, e guardar o sábado, e guardar isso, e não comer tal coisa, e não fazer outra. Não é bíblico. Quando eu li aqui, e depois tu lê com calma e vê o que tu entende, Atos 16, embora que o livro de Atos não é um livro doutrinário, é um livro narrativo, não é de doutrina bíblica. Mas Paulo é enfático, ele chega e diz, olha, o que é necessário para ser salvo? O carcereiro pergunta, e Paulo diz, olha, crê em Jesus. É crer no Senhor Jesus Cristo. Então é crer em Jesus, não é crer em Jesus, guarda o sábado, te retém, não guarda o sábado e não come certos alimentos, faz a lei, cumpre a lei, segue os 10 mandamentos que tu vai ser salvo. Não, é crer no Senhor Jesus Cristo. É crer, é pela fé em Cristo. É tu ocupar a tua posição em Cristo e tu aceitar o que Jesus fez. Agora, eu sei que é difícil para o homem, porque o homem quer ter mérito, ele quer bater no peito e jogar na cara de Deus que ele fez alguma coisa. Chegar diante de Deus, eu estou aqui porque eu fiz. Não, ninguém vai poder bater no peito
Todos vão ter que chegar no céu e olhar para Cristo e dizer a glória dele. Isso quebra o homem. O homem é um homem soberbo, é altivo demais. Ele pensa ser alguma coisa e ele não é nada. Então, se tu pensa ser alguma coisa, que tu está na igreja com a biblinha debaixo do braço e fazendo e levantando tuas mãos e cantando louvor, e muitos louvores servem para, infelizmente, para levantar o ego do homem. Existem alguns louvores que não sei quem está louvando, alguns hinos que a gente tem que dar uma analisada, alguns cânticos que só servem para exaltar, para massagear o ego do homem, para que ele se sinta alguma coisa. E a glória é de Cristo. Então, e sabe, eu esteja sendo até ácido demais nesse comentário, pesado, mas às vezes parece que é isso que a igreja quer fazer. Que alguns louvores ou algumas mensagens querem fazer, massagear o ego do homem, fazer o homem se sentir bem, se sentir, você sente bem porque tu tem algo, tu é especial, tu é isso, tu é aquilo, tu não é diferente daquele que está perdido. Eu sei que tu quer te sentir especial, tu quer te sentir que se Deus te chamou é porque tu tem alguma coisa, que tu é algo. Não, tu não é algo, tu não é nada. Bom, fechamos esse parênteses e nós vamos entrar ainda no 21, no capítulo 21, e não vai ser nesse áudio porque só vamos fazendo algumas colocações finais sobre o capítulo 20, e no próximo áudio nós vamos entrar no 21. E existem algumas teorias que são conhecidas de todos, de outras religiões que não são cristãs, que creem em boas obras, que tu fazendo só o bem, que tu vai chegar a Deus, e que todas as religiões são boas, e se falam em Deus, tá legal, tá super bom, vão levar a Deus. E aí correntes do cristianismo apoiam, não, realmente, se a pessoa está ali numa religião, está fazendo bem, ela vai ser salva. E a salvação está em Cristo, é crer em Jesus, é crer no nosso Senhor Jesus Cristo, e não tem outro caminho. E aí as pessoas estão tentando fazer outros caminhozinhos e fazer uns atalhos, e não tem atalho a Deus, é só Cristo. E aí tem a crença que quase todas as religiões pagãs, as religiões fora o cristianismo, tem base na reencarnação, na evolução do homem. Que o homem vai evoluir, que o homem vai ter várias existências e vai passar por um período de crescimento, de evolução espiritual, e que ele pode até se tornar um animal em certas encarnações, e vai assim, dessa maneira, evoluindo espiritualmente, até chegar a uma evolução, a um nível espiritual altíssimo. E, poxa, várias chances, só que não é bíblico, não é bíblico, isso é totalmente contrário. E quase todas, muitas religiões do mundo hoje estão baseadas na reencarnação, como no passado. Os egípcios acreditavam na reencarnação. E muitos, Babilônia, a mãe das meretrizes, ela foi baseada na reencarnação, nessa evolução do homem reencarnar. Então, são coisas que a gente desejaria de todo o coração que estivesse certo, só que, eu volto a dizer, se a Bíblia está certa, todos os outros estão errados. E aí vou voltar de novo, é o princípio da razão, da não contradição. Se a Bíblia está certa, todos os outros estão errados. E se os outros estão certos, a Bíblia está errada. E a gente vai ter que dizer, a Bíblia está errada. Só que nós temos a certeza que a palavra de Deus está certa. E que todos os outros estão errados, mas muitos estão jogando com a sua vida, na esperança de chegar no último dia e estarem certos. Quem sabe, mas não. A Bíblia diz, não precisa tu esperar. A Bíblia, ela eu dizia, a Bíblia, ela é infelizmente intolerante. O Evangelho é intolerante. Ele já te diz sem muito rodeio, não precisa tu esperar, tu já está condenado. Não. Quem sabe tu vai ser condenado, não.
Tu pega ali João 3, 16, pega o 16, 17, 18, 19 e lê 20 vezes, e lê 1000 vezes, e lê 1 milhão de vezes, tu vai ver sempre a mesma coisa. Já está condenado. Quem não crê já está condenado, não precisa esperar. Não precisa esperar para ver lá adiante se vai ser condenado. Quem sabe poderá ser condenado. Não, a Bíblia é intolerante, já está condenado. Se tu não crê em Jesus, tu já está condenado. Pode ficar tranquilo, pode sentar e saber que é certo. Tu já está condenado. Não tem chance, não tem outro caminho, não tem outra saída. É crer em Jesus. Então, são importantes essas interrogações bíblicas e eu gosto dessa interrogação do carcereiro de Filipos. O que é necessário para que eu seja salvo? O que é necessário para que eu seja salvo? É crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pai, nós te damos graça pela tua palavra não engana ninguém. Nós é que queremos nos enganar, nós é que queremos crer em mentira, nós é que queremos ter uma esperança falsa de que pode dar certo tomando outro caminho, tomando outro atalho, seguindo por outro, passando pelo Filho e não aceitando o que tu deu. E aí nós nos enganamos. Mas a tua palavra é clara, é precisa, é concisa. É Cristo. Não é Cristo e faça isso, não é Cristo e faça, não, é crer no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós te damos graça, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.